Olá! Começamos a nossa aula de hoje, como vencer os estímulos ao consumismo. Eu sou a Jéssica Andrade, eu estou muito feliz de estar aqui com você, apresentando esse assunto que para mim já foi, um grande problema e por isso que eu vim compartilhar aqui tudo que funcionou comigo quando eu precisei resolver essas questões, Hoje nós estamos sofrendo, vou dizer sofrendo, é uma palavra bem pesada, com muitos estímulos ao consumo, Mesmo que a gente não queira, o tempo todo a gente está recebendo algum tipo de estímulo ao consumo, que seja pelo celular, nas ruas, quando a gente anda despreocupadamente em todos os lugares, a gente vê propagandas, coisas que dizem que a gente tem que ser de alguma forma, para ser aceito, para fazer parte. E aí, a gente muitas vezes, sem levar ali pro racional, a gente acaba tomando certas decisões, E é por isso que eu trouxe esse assunto para você refletir aí, como é que tem sido os seus hábitos de consumo, Os nossos avós não sofriam essa quantidade de pressão, Essa quantidade de estímulos ao consumo. Mesmo que houvesse alguma coisa via rádio, Era bem pouco. Depois os nossos pais tiveram uma influência um pouco maior, que foi através de programas de televisão, de comerciais, dos merchans, que até antigamente se falava reclame, Então várias propagandas dizendo que tal produto era bom, que você tinha que ter, que resolvia tais problemas. E aí as pessoas já começaram a ter ali alguma sensação de falta, Então sempre que vem uma propaganda, algum produto que fala assim, olha, vai resolver tal e tal problema, ele sempre remete à falta, Então tá faltando alguma coisa aí, você precisa suprir aquilo adquirindo algo, E como é que eu faço para decidir se aquilo realmente é ou não necessário para minha vida, Então as nossas mães, elas já tinham uma influência, por exemplo, na moda, de ter as nossas avós de 4 estações, Ou às vezes até só de frio e calor. Depois as nossas mães de 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Então tinha a coleção de primavera, de verão, de outono e inverno. Hoje em dia já são mais de 50, acredite, mais de 50 coleções anuais que as lojas lançam, por exemplo, na moda, Então de roupas, sapatos, acessórios. Então mesmo que não mudou a estação, mudam as coleções. E aí você, de repente, se sente fora de moda, inadequado, brega. E aí acaba até esquecendo que existem peças clássicas, coisas que nunca saem de moda. Por quê? Você tá o tempo todo vendo nas redes sociais propagandas, pessoas ali que são influenciadoras dizendo que aqueles produtos, que aquelas coisas são as legais, que são as ideais e que você precisa ter. E aí, muitas vezes a gente se perde, A gente quer ter mesmo, é claro, a gente quer fazer parte, a gente quer tá descolado, tá bonito, E se olhar no espelho e se sentir bem. Só que será que eu dependo mesmo de todas essas coleções para me sentir bem? Então esse é o nosso assunto de hoje. Como é que eu faço para vencer os estímulos ao consumo? Como é que eu consigo entender se aquilo realmente vai fazer alguma diferença na minha vida ou não? Se aquilo tá ali simplesmente para que eu tenha vontade de comprar. Então, para começar, a gente vai falar aqui sobre a diferença entre consumo e consumismo. Porque tem muita gente que me segue que fala assim, ai Jéssica, mas eu não compro nada, ai, mas eu poupo tudo. Será que isso também é legal? Por quê eu tô falando isso? Porque a gente precisa usufruir dessa vida sim, a gente precisa desfrutar. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente tá alinhado aos nossos valores, quando a gente sabe o que faz sentido pra gente. E também quando a gente consegue diferenciar o consumo do consumismo. Então o Procon, ele traz aqui
uma conceituação em relação a isso, dizendo que o consumo, ele está ali atendendo a nossa necessidade, então a nossa sobrevivência. Então são coisas indispensáveis à nossa vida e ao nosso bem-estar, como por exemplo, água, comida e energia elétrica. Por meio das práticas de consumo é que a gente diz para o mundo quem nós somos, né? Quem a gente não é. Quem gostaríamos de ser e por aí vai. Consumo é identidade. Isso foi colocado nas nossas vidas ao longo do tempo. Pode ser que as nossas avós não sentiam isso. Hoje a gente já sente isso muito forte. A gente julga o tempo todo as pessoas sem perceber pelo que elas têm. Então, se a pessoa tem um carrão, a gente já imagina que ela é uma pessoa poderosa, que ela é uma pessoa que tem um poder de compra, que ela é bem resolvida. E não necessariamente ela é. Só que a gente julga pelo que ela tem, né? E ela, muitas vezes, se julga ali, olha, se eu tiver aquele carro, eu sou poderosa, eu posso de verdade. Só que no fundo não é bem assim, né? Às vezes aquele carro é financiado, às vezes aquele carro é alugado, é emprestado, não sei. E às vezes aquele carro tá ali com aquela pessoa quitado, só que ela não consegue muitas vezes pagar outras coisas essenciais. Então percebe que o ser e o ter não necessariamente vão estar relacionados, né? E o consumismo, o que é? Ele rompe essa relação de necessidade. A pessoa, ela vai adquirir algo que ela não precisa, né? Simplesmente porque ela precisa ter aquele prazer imediato da compra, sabe? Então vira um consumismo, né? Ele é ligado ao gasto com produtos sem utilidade imediata, ou seja, algum supérfluo. Por exemplo, mais um sapato, né? Que é aquele que você não necessariamente precisa, mas você quer. Um anel de ouro, sendo que você já tem um, por exemplo, e aí você vai e compra mais um. Então ele não é algo que vai resolver um problema ali da sua vida, não é uma necessidade. E aí, como é que eu faço para vencer esses estímulos ao consumo? Então eu vou dar aqui, são 6 dicas muito fáceis de você colocar em prática já hoje, para que você consiga vencer esses estímulos ao consumismo. Então, são atitudes para você tomar a partir de agora, para priorizar o ser e não o ter, e assim fazer ótimas escolhas de consumo. Então, primeiro, eu já falei muitas vezes aqui do poder das listas. Então, faça listas do que realmente está faltando e compre o que precisa. Então, anota lá no seu caderninho da riqueza e não faça apenas listas para o supermercado. Faça outras listas também para outras coisas que você precisa de verdade para que você possa comprar quando encontrar uma boa oportunidade de preço e de qualidade, né? Então eu já falei muitas vezes também sobre a qualidade. Não escolha as coisas pelo preço simplesmente. Tenha lá um orçamento e vá primeiro na qualidade. Por quê? A qualidade ela vai valer a pena depois, porque aquele produto de melhor qualidade você vai poder usar mais vezes, você vai poder aproveitá-lo mais, né? E vai durar mais. A gente quer que as coisas sejam duráveis, né? Inclusive, são mais sustentáveis quando duram mais, né? Quando são úteis e duram mais. A segunda atitude é você escolher pela compra à vista. Eu até postei um vídeo ontem sobre um passo simples para você controlar suas finanças e é você realmente escolher um tipo de pagamento. Quando eu falo comprar à vista, não precisa necessariamente ser no débito, tá? Pode também ser no crédito à vista, sem parcelar. Por que eu tô dizendo isso? Sem parcelar. Porque quando você faz um parcelamento, muitas vezes você compra o que não precisa. Sabe quando você entra na loja e você fala pra vendedora assim, mas não tava nos meus planos, mas aí ela fala assim, mas dá pra fazer em 6 vezes sem juros. Aí já vem aquela luzinha. 6 vezes eu não vou nem sentir, né? E aí, junta com outra coisa, com outra coisa, com outra coisa, e quando você vê a sua fatura extrapolou o limite que você deveria cumprir ali para aquele mês. Então, muitas vezes, quando a gente parcela, a gente compra o que não precisa com o dinheiro que a gente ainda não tem, né? Então, a gente conta com o dinheiro que ainda vai vir
e isso não é tão legal assim. Então, outra coisa, na verdade vão ser 7, porque eu tenho outro aqui que eu não tinha numerado, ó. Outra atitude importante é você parar por 24 horas e se sentir vontade de comprar mesmo assim, aí sim você vai analisar se aquela compra realmente vale a pena para você. Por que parar por 24 horas? Porque pode ser que naquele dia você tá, né, que nem hoje tá um dia meio nublado, meio frio, aí você tá meio pra baixo, meio querendo assim, né, sentir uma felicidade ali. Então você vai e compra alguma coisa, às vezes, que você não vai usar, que você não estava planejando e que talvez você vai se arrepender depois. Então pare por 24 horas para você ter certeza se aquilo realmente é importante para você, tá? E aí, a quarta atitude, essa aqui parece até uma coisa que você precisa fazer com os seus filhos, né? Parece que eu tô dando aula aqui, ó. Como é que você resolve aquela birra do seu filho quando ele quer muito comprar alguma coisa e você não quer que ele compre, né? Não quer comprar para ele, que é distraia-se com outras coisas. Então, na vida, temos outros prazeres, além de comprar, e vários podem ser totalmente gratuitos. Então, por exemplo, ouvir uma música gostosa que você adora, ler um bom livro, ver os amigos, brincar com os filhos. Então, veja se não tem alguma outra opção aí quando você quer muito comprar alguma coisa, né? Mas de repente aquela coisa nem é tão importante assim para sua vida, nem é uma coisa necessária, não é um consumo real, né? Ele é um consumismo muitas vezes. Então, se você coloca ali, se você traz para consciência, você consegue racionalizar de verdade e ver que você precisa simplesmente se distrair, né? Tirar aquele foco e aí depois você vê se você realmente precisa. Então, distraia-se. A quinta atitude é definir um valor mensal a ser gasto e não ultrapassar por motivo nenhum. Então pega lá o seu caderninho da riqueza e coloque lá um valor mensal que você vai se dar para comprar algo que você gosta, tá? Então anota nesse seu caderno da riqueza, isso pode te ajudar muito, porque quando a gente anota, quando a gente escreve, a gente se compromete, tá? Então é como se fosse uma meta ali definida mesmo. Então, por exemplo, você definiu gastar R$100 por mês com roupas. Então, gaste apenas esse valor. Não importa se aparecer uma promoção imperdível, né? Aquela oportunidade, você já gastou sua cota mensal e terá que esperar o próximo mês. Você deve ser firme consigo mesmo. Senão, não vai adiantar anotar, né? Se você não cumprir. Uma outra atitude, a sexta atitude, é se você achar muito difícil se controlar nas compras sozinha, peça ajuda de alguém. Conte as suas dificuldades a uma pessoa próxima e peça a sua companhia durante as compras. Peça para que ela o avise se você estiver passando dos limites. Eu fiz isso. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu já fiz 2 vezes aquele desafio de ficar 6 meses sem comprar. Esse é um desafio um pouco extremo, né? Mas foi necessário no meu caso porque eu tinha criado o hábito de comprar coisas, mesmo sem precisar. Eu queria toda hora comprar alguma coisa nova. Aí eu fiz esse desafio num ano e no ano seguinte, como é uma campanha aí de uma página que eu sigo, que eu gosto bastante, ela faz todos os anos para estimular as pessoas a repensar sua forma de consumo. E aí eu falei, vou fazer de novo, eu sou capaz de fazer de novo. Aí eu fiz e fiquei 1 ano sem comprar e eu nem percebi que foi tanto tempo assim. Só que o que eu fiz? Eu convidei meu marido para participar comigo. Não que ele não ia comprar as coisas também, mas para que ele me ajudasse a toda vez que eu tivesse algum deslize, alguma vontade, ele me lembrava ali do meu objetivo. Então eu fiz durante 6 meses sem comprar, o meu marido ele me acompanhou durante todo esse período, então era até chato que às vezes ele ficava assim, mas você não tá no desafio? Mas você tava no desafio, né? Então às vezes quando eu dava uma deslizada ele me lembrava. E aí acabou ajudando até ele a mudar
essa forma de consumo, porque ele também tinha um pouco esse hábito de querer ficar comprando coisas, ficar procurando alguma oportunidade, e ele, nossa, ele ficou bem melhor que eu até na fase, porque assim, eu às vezes queria ainda, porque eu tava ainda num período de treinamento, e ele não, ele como ele tava pra me fiscalizar, ele tinha que ser mais forte que eu. A sétima atitude é, todos os meses, depois de fazer um balanço nos seus gastos e ver que está tudo sob controle, permita-se uma pequena satisfação. Gente, eu tô aqui para dizer que você precisa viver, você precisa usufruir. Eu já fui a pessoa poupadora extremista que não curtia nada, que ficava o tempo todo apegada nos números, preocupada, com aflição, e essa preocupação, essa aflição, ela só faz com que a gente vibre na escassez, na falta, naquilo que não tá dando certo. Então, cuidado, tá? Então, o que eu fiz, né? Eu comecei a me permitir pequenas satisfações. Depois que eu faço o balanço das minhas finanças, então faça isso. Mostre a si mesmo que ser controlado na hora de gastar é por si só uma satisfação e vale muito a pena, né? Então, seguindo essas estratégias simples, com o tempo você poderá equilibrar suas finanças pessoais e interromper o hábito de gastar compulsivamente. Então, recapitulando aqui, as 7 atitudes foram fazer listas de tudo, tá? Além da lista do supermercado, faça lista para outras coisas também que você acha que precisa comprar. Opte por comprar à vista, né? Pode ser no dinheiro, no crédito ou no débito. Assista o vídeo anterior para você ver, né, por que você precisa, pelo menos enquanto você não tem as suas finanças totalmente organizadas, você precisa escolher uma dessas formas de pagamento. Terceiro, distraia-se com outras coisas, procure outros prazeres, inclusive os que não custam nada, né? Pare por 24 horas quando você sentir vontade de comprar alguma coisa, porque o dinheiro ele é muito emocional e pode ser que você esteja deixando o emocional vencer ali naquele caso. Defina um valor mensal a ser gasto e não ultrapasse por nenhum motivo. Peça ajuda. Então, sexta atitude é peça ajuda. Fale com alguém que você está com dificuldade de controlar os seus impulsos e que você precisa da companhia dessa pessoa para fazer determinada compra. Sétimo, depois que você fizer um balanço das suas finanças e ver que tá tudo em ordem, permita-se a uma pequena satisfação. Você vai ver que vale muito a pena. Bom, essa aula faz parte da série Na Trilha da Riqueza. Aqui no meu perfil do Instagram, @jessicaandrade.oficial, tem um link para você se inscrever para receber essas aulas todas as semanas. Então você vai receber um lembrete, qual é o tema da aula, tudo bonitinho. Se inscreva no meu canal do YouTube, porque as aulas oficiais estão sendo transmitidas por lá. E entra lá no meu @jessicaandrade.oficial no meu Instagram. Entra no link da minha página, lá vai ter, o primeiro já é para você se inscrever nessas aulas gratuitas. Toda semana, às quartas-feiras, eu estou dando essa aula, eu pretendo que essas aulas sejam aí por anos, então toda semana eu trago um assunto importante que alguém já me perguntou por aqui, então eu quero agregar a vida de vocês, né, agregar valores aí para que vocês coloquem em prática desde já, então sempre com coisas muito fáceis de colocar em prática imediatamente, tá? E eu tenho aqui, muitas pessoas me perguntam como eu posso ajudar, como que é o meu trabalho. Eu tenho uma mentoria individual chamada Eu Dou Conta, e você também pode registrar o seu interesse no link aqui do meu perfil ou pelo meu site www.jessicaandrade.com. Então temos a mentoria, o curso Poupar para Realizar e o curso Expanda a Sua Consciência sobre o Dinheiro. Então eles estão todos aqui no meu link e no meu site, então não deixe de conferir, e se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui. Também temos o canal no Telegram, que também tá no meu link do meu perfil do Instagram, @jessicaandrade.oficial.
oficial e no meu site jessicaandrade.com. Eu agradeço muito por você estar aqui. Estamos aqui antes das 8 horas da manhã ainda. Essa aula teve 20 minutos e é isso que eu quero trazer para vocês, porque eu tava fazendo aulas de 1 hora e eu vejo que as pessoas não conseguem assistir inteira, então fiz aqui de uma forma mais sucinta. Eu espero que você tenha gostado, eu quero muito receber o seu feedback. Um grande beijo e nós nos vemos na próxima aula, na próxima live.